Beleza. Agora estou gravando. Então, deixa eu só fazer um comentário rapidamente, que a gente esqueceu de começar gravando. Vamos só dar uma olhada aqui. A gente, então, retomou algumas coisas da aula passada, falando do teorema da interpretação. Falamos sobre como entender a ideia de que um modelo é interpretado em um outro. Certo? Isso aqui vai estar disponível no caderno, eu vou colocar de novo lá no site, então vocês podem olhar mais com calma. A versão modelo teórica também do teorema da interpretação. E agora estamos falando da hierarquia cumulativa, né? A gente define a partir do axioma das partes, né? A gente vai obtendo novos conjuntos. Isso está bem definido pelo teorema da recursão transfinita. Certo? E agora nós estamos provando que todo conjunto é obtido em algum V-alfa, né? A hierarquia cumulativa obtida pelas partes, né, de tomar o conjunto das partes, eventualmente todo conjunto vai ser obtido desse modo, né? Isso que isso está dizendo. Tudo bem? E a pergunta que eu queria fazer por favor, se alguém não entende bem o que é o conceito de classe. Né? A ideia de classe também tem a ver com interpretações, em um certo sentido, que é a ideia de que se trata de algo que você define como um conjunto, mas que você não sabe se ele realmente é um elemento do modelo. Né? Em que sentido ele é um elemento? Ele não é capturado pelo quantificador universal, certo? Então, na verdade, quando eu faço algo... Isso aqui é só um comentário, eu vou apagar. Eu faço algo do tipo x, tal que vale uma fórmula sobre x. Né? Bom, isso aqui não necessariamente é um conjunto, por vários motivos, paradoxo de Russell, etc. Nem todas as fórmulas podem gerar conjuntos. Mas a gente pode lidar com isso aqui como uma classe. Em que sentido a gente pode lidar nisso como uma classe? A gente sabe muito bem dizer o que significa, por exemplo, y pertence a w. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que vale a fórmula alfa, vale a fórmula φ para alfa. E basicamente isso é tudo que a gente precisa, né? Também teria o caso em que você vai falar que duas classes são iguais, né? Duas classes são iguais quando a fórmula, quando para todo x, a fórmula de W é equivalente à fórmula definidora do meu Z aqui. Certo? Então tem um sentido em falar isso. O ponto é, toda vez que você faz algo desse tipo aqui, com o W definindo um W assim, você não sabe se é um conjunto. Em muitos casos não é, em muitos casos interessantes não é. Como, por exemplo, essas fórmulas obtidas por recursão transfinita e etc. Mas é possível usar de modo eficiente isso como algo poderoso na linguagem. Ok? Qualquer coisa vocês me perguntam se ficar alguma dúvida. Beleza? Então, vejam o seguinte. Então a gente vai supor, a gente quer provar que todos os elementos estão em algum membro da hierarquia cumulativa. Então vamos supor, vamos definir uma classe que vai elencar todos os elementos, os membros do meu V, né, que não estão em nenhum membro da hierarquia cumulativa. Certo? Beleza?
Isso aqui é uma classe, certo? E toda classe, pelo axioma da fundação, isso aqui tem um epsilon minimal. Certo? Vamos chamar esse epsilon de minimal de A. Beleza? O que significa ter um epsilon minimal? Significa basicamente que A, a interseção de A com W, é vazia. Né? Nenhum membro de A é também um membro de W. Beleza? Então veja o seguinte, o que a gente faz agora para provar? A gente tem que chegar num absurdo, né? Porque W teria que ser o conjunto vazio. Se ele não é vazio, então ele tem um elemento A e ele é minimal. Beleza? Então vamos tomar agora o conjunto A estrela e ele vai ser o seguinte, ele vai ser o alfa de x, tal que é o menor alfa de x, tal que x pertence a A e x pertence a V de alfa x. Certo? O que isso quer dizer? Vejam só. Como eu sei que ele é mínimo, então eu sei que todos os membros dele estão em algum elemento da minha hierarquia, certo? Eu digo, bom, então tome o menor deles. O menor Karen que está dentro da hierarquia, certo? Como eu estou fazendo isso para cada membro do meu A, isso aqui representa literalmente um conjunto de substituição. Eu estou substituindo cada membro do meu A pelo ordinal representante dessa propriedade. Então, isso aqui é obtido por replacement. Por substituição, né? Pelo axioma da substituição. Beleza? Então, não só isso aqui é bem definido, né? Isso aqui poderia ser uma classe, como por replacement eu sei que a estrela é um conjunto. E ele é um conjunto que contém somente ordinais, certo? Logo, se eu disser que gama é a união de A estrela, a união de uma quantidade qualquer de ordinais também é ordinal. Beleza? E, portanto, a gente percebe, veja só, como todos os membros de A estão... todos os membros de A vão estar em um nível menor do que gama. Tudo bem? Porque para todo alfa x com x pertencente a A, alfa x vai ser menor do que gama. Logo, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que o meu A original ele é um subconjunto do meu V de gama. E, portanto,
ele vai estar no próximo nível, que é a coleção de todos os subconjuntos do nível anterior. Certo? Isso é absurdo. Por quê? Porque o meu A, eu assumi que o meu A fazia parte dessa classe de todos os caras que não estão em nenhum elemento da hierarquia. Beleza? Então esse aqui é um primeiro aquecimento para o tipo de coisa que a gente está fazendo. Beleza? O que a gente vai fazer hoje. Ok. Por que todas essas coisas funcionam? Elas funcionam porque a gente está lidando com relações bem fundadas, certo? Então vamos definir claramente o que isso significa. Então, definição de relação bem fundada. R é uma relação bem fundada. Certo? R é uma função. R, no caso, é uma R de XY, certo? Ou seja, é uma R binária para dois elementos. R é bem fundada em uma classe A. Quanto para todo subconjunto de A, X tem um R minimal. Certo? Bom, a essa altura a gente já está deve estar mais ou menos entendido sobre o que significa ser R minimal. O que significa ser R minimal? R minimal significa que existe alguém dentro de X, tal que para todo Y, todo membro de A, todo Y que está abaixo de A por R, né? Esse cara não pertence à classe. Não pertence ao meu X. Beleza? Ou você pode pensar de modo intuitivo como se você fizer uma cadeia, pega elementos do meu subconjunto X, se eu fizer uma cadeia usando R, eu vou chegar em algum momento em que eu não tenho mais ninguém para descer mais, né? Tudo bem? Por exemplo, se eu disser que esse cara é o A, aqui, A vai estar dentro de uma cadeia aqui todos os membros de X e não existe mais elementos para trás. A é a base da cadeia. Existe um R minimal. Isso significa R ser bem fundada. Certo? A segunda definição que a gente precisa aqui é o que em inglês as pessoas costumam chamar de set-like. É uma relação que se comporta bem em relação a conjuntos. E em português, as pessoas costumam chamar de pequena à esquerda. Certo? R é pequena esquerda. Em uma classe A, se para todo membro de A,
certo? Ou seja, qualquer cara que eu tomar em A, se eu tomar todos os elementos menores, por assim dizer, pela relação R que o X, isso aqui é um conjunto. Beleza? Ok. Quando eu tenho uma relação ela é bem fundada e ela é pequena à esquerda, toda a nossa vida fica mais fácil na teoria dos conjuntos, certo? Então vamos provar um dos teoremas mais caracterizantes das técnicas de teoria dos conjuntos, que é o princípio da indução, da epsilon indução, chama, e do elemento mínimo. Certo? Se E, essa relação E, justamente aqui para parecer que é um tipo de pertencimento, né? Ela se comporta mais ou menos como um pertencimento. Se E é bem fundada e pequena à esquerda, e φ é uma propriedade qualquer, então a gente tem o nosso princípio da indução em cima dessa relação bem fundada, que significa todo E minimal todo E minimal x A é tal que não tem essa vírgula, é tal que a propriedade vale para o A. Ou seja, é a mesma coisa que na indução natural, dos números naturais, dizer que a propriedade vale para o zero, ou para o menor elemento. A propriedade vale para o zero, mas nesse caso eu posso ter mais de um zero, né? Eu posso ter múltiplos zeros. Se eu tenho uma relação que ela é bem fundada e pequena à esquerda, ela tem vários elementos minimais. Se a propriedade vale para todo elemento minimal e, mais do que isso, vale que para todo elemento menor no sentido de E que um dado Y, se para todos esses casos vale a propriedade, isso implica que vale a propriedade para o meu Y, então eu concluo que a propriedade vale para todo x. Beleza? Esse é o princípio da indução na sua forma mais geral, certo? Pelo menos a mais geral que se costuma falar. E a prova disso, ela é relativamente simples, dado que a gente acabou de fazer uma prova que usa exatamente essa ideia, né? Só que a gente usou o axioma da fundação, aqui a gente vai usar como base o fato de que ela é bem fundada e pequena à esquerda. É mais ou menos mostrar que basta isso para que você use a técnica. Né? Então, de novo, vamos supor um W, né, de todos os x tais que não vale a minha propriedade, certo? Como a minha relação é bem fundada,
é bem fundada, vou colocar bem BF aqui. Como ela é bem fundada, existe pelo menos um minimal, um A, que é E minimal. Certo? Como ele é E minimal, então, para todos os caras menores do que ele, certo? A propriedade tem que valer. Certo? Beleza? Dado que ele é minimal, qualquer cara que é menor do que ele vai ter que ter a propriedade. Né? Ele não vai estar em W, porque o W coleciona só aqueles que não têm a propriedade. Mas isso não se restringe a somente os que estão em W. Né? W coleciona só os que não têm a propriedade. A é minimal, todos que estão abaixo dele vão ter a propriedade. Isso, então, por 2, pela suposição 2, vai me dizer que vale a propriedade para A, e isso é um absurdo. Isso é absurdo porque A pertence ao meu conjunto W. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Vamos continuar aqui. Bom, agora, com esse princípio, a gente pode provar o teorema da recursão sobre os bem fundados. Certo? Então, vamos fazer só o seguinte. Vejam só, vamos definir uma coisa que chama a extensão do meu predicado. Certo? Dado essa relação, que ela é bem fundada e pequena à esquerda, a gente pode definir o seguinte conjunto, que é o conjunto de todos os caras menores do que o meu x, em relação à relação E. Beleza? E a gente sabe que quando E é uma relação bem fundada, ou quando ela é pequena à esquerda, isso aqui vai ser conjunto quando E é pequena à esquerda. Beleza? Ok. Então agora, de posse dessa definição, a gente agora consegue fazer a versão mais abrangente do teorema da recursão. Então, seja G uma função qualquer, então, aqui dado que E é bem fundada e pequena à esquerda, certo? Então, existe e é única a F tal que F de x é G aplicado a x e a minha função para todos os elementos anteriores no sentido de E, que significa basicamente dizer
é a extensão para toda a extensão do meu x. Beleza? Bom, para provar isso, né, e nesse caso a gente tinha pulado, digamos, a prova do teorema da recursão transfinita, mas aqui porque a gente vai fazer a prova dessa versão que é consideravelmente mais geral. Como que é a prova disso? A ideia básica de quando você vai provar o teorema da recursão é você fazer uso de definições parciais, certo? Ou seja, o que eu quero, a minha dificuldade é montar a função como um todo. Mas não necessariamente minha dificuldade não necessariamente a minha dificuldade ela é fazer, por exemplo, para conjuntos, certo? Para funções conjuntos pequenas, certo? Então, por exemplo, como que eu vou definir a minha função? A definição ela vai ser assim: a gente tem que montar ela de um certo jeito e tem que ser capaz de provar que essa definição ela é bem feita, certo? Então vamos lá, como que é a definição? Eu vou falar que aqui é um predicado, certo? Aqui, deixa eu acentuar isso. Aqui é f de x é y, certo? Ou seja, isso aqui é uma definição. Quando existe uma função f, aqui nesse caso uma função conjunto, tal que o domínio de f é e transitivo. Eu vou dizer o que isso significa. Além disso, para todo elemento do domínio de f, a relação vale. Né? Exatamente como está descrito na recursão. E por fim, o meu x pertence ao domínio da f, e f de x é igual a y. Certo? Ou seja, eu estou basicamente dizendo, ó, eu estou definindo que x se liga no y quando existe uma função parcial que satisfaz as propriedades da recursão, o meu x faz parte do domínio e essa função vai apontar o x para o y. Certo? Bom, então aqui o que eu preciso provar para que isso seja uma boa definição, né? Ou seja, eu tenho que mostrar que essa definição ela realmente funciona no sentido de que ela atribui pelo menos algum y para qualquer que seja o x e que ela se comporta como uma função mesmo, ou seja, quando o x aponta para um y, esse y é único, né? Que é a condição para que algo seja uma função. Bom, e aqui eu vou fazer só uma prova esquemática e eu vou deixar como exercício vocês finalizarem essa prova. E a ideia é usar exatamente a técnica, a mesma técnica que a gente já usou agora 2 vezes. Veja só. Eu tenho que provar, então, que todo x tem pelo menos um y que satisfaz que f de x é y. Como que eu provo isso? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou supor que W é a classe dos não definidos.
dos não definidos. Ou seja, o que seria isso? Eu tenho um x tal que não existe nenhum AF que satisfaz todas essas coisas, né? Daí o que eu vou fazer? De novo, agora vocês já provavelmente estão falando aí, que eu sei que está todo mundo com o microfone desligado, mas vocês devem estar falando. Eu vou tomar o quê? O meu A é um E minimal de W. E a partir disso eu vou gerar um absurdo. Certo? Da mesma forma que os outros. Então isso aqui vamos completar como exercício. Desculpa, minha borracha não está funcionando. Agora foi. Então, que exercício? Fazer essa parte. E 2, eu tenho que provar que quando tem um y que satisfaz isso, esse y é único. Para todo x, fx é y, é satisfeito para um único y. Né? E aqui a ideia é padrão, né? Eu vou supor lá na definição que eu tenho f e f', eles satisfazem todas aquelas propriedades e que x pertence ao domínio de f e x pertence ao domínio de f', e eu vou concluir que f de x tem que ser igual a f' de x. Basicamente, o que isso aqui está mostrando, aqui exercício também, é que toda vez que uma função, que um conjunto satisfaz essas propriedades aqui, eles têm que ser compatíveis, ou seja, um vai ser uma das funções, se duas satisfazem isso, elas têm que ser compatíveis, uma está dentro da outra, etc. Né? Elas têm que dizer a mesma resposta para o domínio em comum. Beleza? Então é isso, eu acho que eu dei uma ideia aqui do como que é a prova e eu espero que seja o suficiente para vocês completarem a prova. Beleza? Se alguém tem alguma pergunta? Não, pelo visto não. Vamos continuar. Bom, e vejam que agora a gente pode redefinir a função de ranking. Como a gente tinha feito anteriormente, a gente tinha falado que a função de ranking é o menor ordinal onde o elemento aparece na minha hierarquia cumulativa. Mas existe um modo de você definir a função de ranking sem precisar disso. E isso é importante, a gente vai perceber isso mais para frente, que definir ranking é importante sem isso, porque isso garante que a gente não está usando replacement, certo? A gente não está usando o axioma da substituição. Como que a gente define, então, a função de ranking? A função de ranking, ela é a união, ou seja, o supremo, de todos os elementos de x, certo? Ou seja, é como se eu estivesse pegando
Eu estou dizendo que meus elementos eles têm que ser pelo menos um menor do que eu, né? Todos os meus elementos têm que ter um rank um menor do que o meu. E isso é exatamente equivalente à ideia de o menor elemento, o menor ordinal tal que eu pertenço a V de algo, V do ordinal, certo? E mais do que isso, isso aqui é garantido pelo, por essa recursão, certo? Garantido pela recursão. E mais do que isso, eu posso agora ter uma ideia de rank para bem fundados. Posso fazer do mesmo modo para bem fundados. E a recursão me garante novamente esse mesmo resultado. Beleza? Bom, então agora a gente tem os mecanismos suficientes para falar do tema principal da nossa aula, que é o seguinte, que é a ideia de colapso. Colapso de Mostowski. Essa é uma ideia que está presente em qualquer técnica avançada de teoria dos conjuntos, nem que seja de modo implícito. Sejam construtivos, em força, você sempre está tomando esses colapsos e fazendo uso do teorema do Mostowski. Né? Qual que é a ideia do colapso? Veja, o epsilon, esse E aqui, eu já escolhi o E como a letra E, parecida com o epsilon, né? Já de propósito, para a gente entender que, bom, se o E, se esse E ele é bem fundado e pequeno à esquerda, isso quer dizer que ele é muito parecido com o pertencimento. E a ideia do colapso é justamente fazer isso. Vamos usar essa relação, ser bem fundada, para justamente montar os conjuntos correspondentes a ela. Vejam só. Então, se eu tenho uma relação bem fundada, eu vou tomar aqui o π de x, né, minha função colapso. Ela é o π de y para todo elemento no sentido de E do meu x. Esse é o colapso para a relação E, certo? Ou seja, eu estou transformando recursivamente os meus elementos em elementos no sentido do pertencimento. Porque veja só, se o E pertence a X, isso vai acontecer se e somente se o meu π de Y pertence, só que agora no sentido do pertencimento original da teoria dos conjuntos, ao π de X. Certo? E isso aqui é uma relação bem definida pelo teorema da recursão. Tudo bem? Ok. Só que aqui ainda falta uma coisa, que é o colapso de Mostowski, mesmo o teorema do colapso de Mostowski, ele exige uma coisa a mais sobre a relação E. E essa ideia é de que ela seja extensional, certo? Bom, o que acontece é o seguinte, vejam só, a gente chegou a comentar disso quando a gente estava falando do princípio da indução. Se você lembrar aqui, vejam só,
todo E é E minimal. Por que eu falei todo E minimal? Porque eu não tenho a garantia de que eu só tenho um elemento minimal, certo? E isso tem a ver com o fato da falha da extensionalidade para a relação E. Vejam só, que é basicamente você dizer o seguinte: definição E é extensional quando vale a extensionalidade para o E, né? O que significa quando para todo x, para todo y, para todo z, z pertence no sentido de E ou é menor se somente se z e y, então x é igual a y. Certo? Ou seja, vale a extensionalidade no sentido de E. Certo? Ou você pode escrever também que este E de x igual a este z e de y implica x igual a y. Certo? São equivalentes. Beleza? Veja que o que acontece? Por que quando eu não tinha isso, eu poderia ter mais de um minimal? Porque se eu tenho um minimal, significa que, por exemplo, ele se comporta como um zero, né? Não tem nenhum cara menor do que ele. Mas se não tem nenhum cara menor do que ele e é extensional, significa que esse cara é exatamente o vazio, entre aspas, né? Ou seja, eu colapso tudo em algo que tem como mínimo o elemento vazio. Então, a intuição é de que, bom, se eu tenho uma relação E que tem todas essas propriedades, então quer dizer que ela é muito, mas muito parecida com o meu pertencimento mesmo, o pertencimento original, certo? E o colapso de Mostovski, ele vai dizer que, bom, se ele tem cara, se ele cheira, tem cara, e fala como o pertencimento, quer dizer que ele, em algum sentido, ele é mesmo o pertencimento. Ou seja, como que a gente vai escrever isso mesmo? Então, teorema do colapso de Mostovski. Bom, ele vai dizer o seguinte, que se E é bem fundada, pequena à esquerda e extensional, em uma classe A, certo? Eu só estou dizendo uma classe A no sentido que eu estou limitando o meu predicado E a coisas que estão dentro dessa classe. Então, existe uma classe B tal que A com a relação E é isomorfo a B usando o pertencimento. Certo? E dois, em segundo lugar,
existe uma única B transitiva com um único isomorfismo. Beleza? Vejam só, ser transitivo, eu acho que eu deixei passar, né? Eu falei que ia falar, mas não falei, mas bom, é bem natural. Ser transitivo, quando eu falo que não é e-transitivo, significa que é transitivo no sentido do pertencimento, e basicamente significa que se X pertence a Y, pertence a B, então X pertence a B. Isso é ser transitivo, certo? Ou seja, todas as estruturas que usam uma relação bem fundada, pequena esquerda e extensional, elas literalmente podem ser copiadas, elas colapsam em uma única estrutura que usa o pertencimento original, certo? Isso, para quem já conhece um pouco mais de teoria dos conjuntos, conhece a ideia de modelos internos, né, de inner models. E isso é um resultado, por exemplo, o colapso de Mostovski, ele de um certo modo, ele mostra que todo modelo interno, eu não preciso me preocupar com a relação do pertencimento. Eu posso só me restringir a eliminar modelos, né? A restringir a quantidade de conjuntos do universo. Certo? Só um comentário para quem já conhece. Certo? Beleza. Então vamos provar isso aqui. Não tem nenhuma pergunta. Bom, como vocês já devem ter suspeitado, o meu isomorfismo, ele é o isomorfismo π que a gente definiu anteriormente. Como a relação é bem fundada e pequena esquerda, isso é uma relação bem definida, né? E é um conjunto. É um conjunto certo? Beleza. Então, aqui a gente vai definir quem é o nosso B. Primeiro, B é simplesmente a imagem do A pela função π. Beleza? Então, esse é meu B. Meu B. E, nesse sentido, que π é sobrejetora, trivialmente, né? Que eu estou definindo como a sobrejeção já, né? Então vamos provar agora que π é injetora. Vamos lá. Como que a gente faz para fazer isso, né? Lembra, a ideia de ser bem fundada, pequena esquerda, elas são fundamentais. Alguém quer se arriscar o que a gente vai fazer? Ninguém quer falar comigo. Já estou há muito tempo falando sozinho, gente. Se vocês me derem um sinal de que estão vivos aí, seria bom. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar... A ideia é usar a ideia de minimalidade, de novo.
Então eu vou tomar eu tomo os x e y de menores rankings, certo? Tais que π de x igual a π de y com x diferente de y, certo? Isso. Tem que, exatamente. É basicamente isso que eu estou fazendo, só que eu estou escrevendo de modo mais explícito, né? A ideia é usar a ideia de que toda propriedade, se ela vale para um menor ranking, né? Que foi o que a gente falou da fundação, né? A fundação ela nos dá isso. Qualquer propriedade que vale na teoria dos conjuntos, e a gente fez na mão mesmo, né? A gente usou essa propriedade literalmente tomando a classe W, etc., essa ideia, né? E aqui é a mesma coisa. Qualquer propriedade que vale na teoria dos conjuntos, ela vai valer para um elemento com o menor ranking possível. É isso que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então, vejam só o que isso aqui significa. Vamos só abrir. Isso aqui significa π de z, ze de x, igual a π de z, z e de y. Né? Bom, como E é extensional, então existe, como elas são diferentes, como x e y é diferente, então tem que ter alguém que está em x e não está em y, certo? Então, poderia ser o contrário, né? Poderia ser tá em y, mas não está em x, mas é análogo, né? Então a gente pode, sem perder generalidade, supor que tem um k, que existe um k que é menor no sentido de e que x, mas que não é menor no sentido de e que y, certo? Mas, como k é menor do que x, isso significa que π de k pertence a π de x. Isso significa que π de k pertence a π de y, certo? Bom, isso não finaliza, né? Porque o que pode acontecer aqui? Apesar do k não estar em y, pode existir um q um q em y, tal que, no sentido de e, tal que π de k é igual a π de q. Só que, como a gente assumiu o menor rank possível para o x e y, então a gente sabe que todos os elementos antes do x e do y, eles vão se comportar como injetores. Então isso aqui implica que k é igual a q. Logo, o k vai ser membro de y, e isso é absurdo, contradizendo isso aqui.
certo? Logo, a minha função de colapso, ela de fato nos dá uma função injetora, dado que a gente tem que ela é extensional e bem fundada, né? Percebe que a gente usou todas essas propriedades para provar a injeção. E de que o isomorfismo é preservado, ou de que as propriedades é preservado, está simplesmente ligado então, ao modo como a gente definiu, né? A gente tem que isso aqui por definição, pelo modo como a gente definiu o colapso. Então, isso aqui é imediato. Beleza? E, portanto, π é um isomorfismo. De A e em B com pertencimento. Certo? Beleza. Agora, falta só provar que o B é transitivo. Certo? Só que isso eu vou deixar como exercício. Acho que é uma boa. Tudo bem? E também como exercício, provar que π é única. Bem, essa é mais simples até. Beleza? Ok. Então veja o que acontece aqui. Qualquer que seja, qual é a mensagem, né? O colapso de Mostovsky é que toda estrutura que você tiver na teoria dos conjuntos que use relações bem fundadas, certo? Todas elas, e elas são isomorfas, todas elas colapsam, ou seja, elas podem ser identificadas unicamente por um modelo transitivo. Ou seja, transitivo significa que é um quase modelo mesmo, né? Ele usa o pertencimento e é transitivo. O que a ideia de ser transitivo significa? Significa basicamente que você não está desperdiçando espaço, né? Se um cara se relaciona com outro, mas que esses caras têm outros membros, esses membros extras, eles afetam a transitividade, entendeu? Por exemplo, eu posso ter uma relação de pertencimento mais ou menos assim, né? Esse cara se relaciona com esse, se relaciona com esse, certo? Mas esse cara tem outros membros. Digamos que a parte em azul é meu modelo, né? E aí, o meu modelo ele só funciona porque eu restringi meu mundo a esses caras, certo? O que a transitividade me garante é que eu não desperdicei nada, ou seja, eu estou tomando exatamente o modelo mínimo e não tem outras coisas possíveis atrapalhando. Ou seja, isso aqui é
uma bela caracterização de que qualquer coisa, é a frase que eu falei mais anteriormente, né? Qualquer coisa que cheira pertencimento, parece pertencimento e fala como pertencimento, quer ser bem fundado, pequena esquerda e extensional, ela de fato corresponde a algo do que ele é unicamente identificado por um modelo bem específico do pertencimento. Certo? Tudo bem? Ok. Beleza. Então, esse foi o colapso de Mostovsky. A gente mostrou aqui. E agora a gente vai falar um pouco sobre a ideia de identidade numa interpretação, certo? Vou continuar aqui, só mais um pouco. Com classe de equivalência. Isso foi uma coisa que eu escolhi não abordar na primeira aula para não complicar tanto as nossas definições, certo? Então, ao invés de definir já tudo super completo, vamos expandir um pouco a definição de interpretação, incluindo a ideia de que eu posso identificar objetos por classes de equivalência, né? Por exemplo, um exemplo tradicional disso é a interpretação dos racionais nos naturais. Né? Todo mundo conhece. Qual que é a ideia, né? A ideia é que quando eu tomo um elemento do meu Q, eu vou identificar ele como uma classe de equivalência de pares de números naturais, certo? Uma classe de equivalência. E aí, aqui um tal que N sobre M é A, né? Aqui é como se fosse uma conversa da metateoria. Certo? Bom, como que a gente faz isso no universo dos números naturais? A gente faz o seguinte: a gente define a relação de equivalência, x e y são equivalentes, o par xy é equivalente ao par zw, se somente se x vezes w é igual a y vezes z, né? E isso aqui é algo bem definido para n, certo? Beleza? E aí, então, eu vou identificar os elementos da minha definição dos números racionais dentro do n, não não por um objeto particular, mas sim por uma classe de equivalência, Mn, né, dos pares xy, tais que xy é equivalente a Mn. Né? Isso aqui tudo é bem padrão na matemática, né? Então, como que a gente vai falar em termos de modelo, né? Então, na verdade, quando eu defino o meu Q, eu defino ele no meu N, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou ter uma interpretação, um I, no sentido antigo, né? No sentido que a gente estava falando, mas criando relação para duplas de números, né?
Então, eu vou ter o meu Q, ele vai ser isomorfo. A minha interpretação vinculada a um N, mas ela vai estar... eu vou tirar a classe de equivalência dessas relações, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma relação como maior, né? Por exemplo, se eu tenho uma relação como maior aqui, então, A maior que B, né? Aqui eu vou ter uma relação, né, de que eu vou ter a relação XY é um maior e ZW, né? É o que eu vou ter desse lado aqui. Só que eu preciso tirar o quociente pela relação de equivalência, porque existem vários pares iguais aqui, né? Y, etc. Né? Então eu preciso tirar esse quociente, certo? Então uma das primeiras preocupações que você tem quando você está lidando com esse tema é saber se você consegue ou não eliminar essas relações, né? Eu não sei se todos aqui conhecem, mas nos naturais você consegue representar pares de números por números unicamente, né? Então, essa relação que a gente está definindo aqui, tudo bem, ela é mais fácil de visualizar e de representar desse jeito, né, com pares, mas é possível eliminar a ideia de que eu preciso tirar o quociente no final da interpretação para obter o isomorfismo, certo? Então, é sobre isso que eu vou falar agora e tem a ver com o truque de Scott. E a ideia é mostrar que quando a gente está falando de modelos de ZF, né, sempre é possível eliminar a classe de equivalência. Beleza? Então, se você tem um modelo V de ZF e ele interpreta um modelo M, certo? Então, existe uma interpretação de M onde a relação de equivalência é a identidade. Ou seja, eu posso eliminar a necessidade de falar da relação de equivalência, né? Por que eu estou falando disso, né? Porque é relativamente comum, quando você está falando de modelos de teoria dos conjuntos, de fazer essas definições usando relações de equivalências. Então, é importante saber que sempre tem um jeito de você ter um truque para você eliminar essa relação de equivalência, certo? E esse truque é um truque conhecido, né? Tem página do Wikipedia para ele. O truque que usa para resolver isso aqui, né? Isso aqui está provado, não existia, não é um fato exatamente desconhecido,
mas esse é um lema que está lá no artigo, no meu artigo com o Rankins, que eu passei nas referências, né? Nas referências. Mas não tem em nenhum lugar explicitamente, né? Mesmo eu não sei, não vou dizer que é novo, que as pessoas não conhecem, mas não tem em nenhum lugar explícito, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem olhar lá. Mas a ideia é relativamente simples, que é usar o que se chama de o truque de Scott. Certo? O truque de Scott tem a ver com a ideia de tomar representantes para classes de equivalência, né? O que significa isso? Bom, eu tenho uma classe de equivalência, ela pode ser grande demais, entendeu? O que eu posso falar? Digamos que eu estou fazendo uma classe de equivalência e todas essas classes de equivalência são de fato classes, né? No sentido de teoria dos conjuntos, elas não são conjuntos. Então eu não posso fazer a identificação unitária desses elementos para daí poder falar de identidade, né? Então eu não consigo tomar, por exemplo, um elemento canônico. Beleza? Tá. Isso aqui, só para fazer um comentário para quem já está acostumado, se eu tiver axioma da escolha aqui, aí fica mais simples, porque eu posso bem ordenar. Certo? Se eu tiver o axioma da escolha, eu posso bem ordenar e aí se torna trivial. Tudo bem? Mas aqui seria sem o axioma da escolha, ainda dá para fazer isso. Mas, como que a gente vai fazer, né? Digamos que eu tenho uma relação de equivalência, uma relação de equivalência definida em V. Certo? Então, eu vou ter as classes de equivalência associadas, né? Digamos que eu tenho um A que é uma ênupla de elementos aqui. Certo? Então eu vou ter a classe de equivalência em relação ao A. Certo? Bom, o ponto é que eu preciso tomar alguém que represente essa classe de equivalência de modo que isso seja um conjunto e que isso identifique unicamente essa classe de equivalência. E como que a gente faz isso? A gente vai criar esse A estrela aqui. E a ideia tem a ver com fundação e princípio da minimalidade, tem a ver com os temas que a gente está falando aqui, que a gente tem falado durante essa aula, que é o seguinte: você vai tomar todos os x's, né, os pares, as ênuplas ordenadas, né, x's, tais que x pertence de fato à classe de equivalência, e para todo z, ou seja, para toda outra ênupla, né, o rank de x é menor ou igual ao rank de z. Certo? Vejam só, o que acontece aqui? Eu não consigo tomar um representante, porque eu não tenho axioma da escolha, então eu não posso simplesmente tomar um cara, né? Para quem já está acostumado com o problema da axioma da escolha, tem a ver com isso, né?
Bom, dado um conjunto qualquer, às vezes eu posso falar de um membro dele. Mas escolher um membro para um conjunto arbitrário é algo que a gente não tem como garantia na teoria dos conjuntos, a não ser que a gente tenha o axioma da escolha, certo? Então, eu não tenho como pegar e escolher um membro da classe de equivalência para dizer, não, esse é o membro que representa a classe de equivalência. Então, o que a gente vai fazer? Apesar da gente não conseguir fazer isso, a gente pode pegar todos os membros de rank mínimo. E é isso que é o truque de Scott. Né? Aqui eu estou tomando todos os membros de rank mínimo. Membros da classe de equivalência de rank mínimo. E como vocês viram aqui, eu estou garantindo que é rank mínimo porque eu estou dizendo que o rank do elemento que eu estou tomando tem que ser maior, tem que ser menor ou igual ao rank de todos os outros elementos, né? Então isso é garantido aqui. Beleza? E bom, como o rank é mínimo, então o rank é único. É único. E como é único, então ele vai ser algo tipo um gama, certo? Isso significa que o A estrela, né, ou seja, esse cara que eu quero que seja um representante, ele é um subconjunto de V gama e, portanto, ele é um conjunto em V gama mais um. Certo? Então aqui a gente consegue extrair um representante que é um conjunto da classe de equivalência. Certo? Então agora eu refaço a interpretação. Certo? Se eu tinha a minha interpretação original, agora eu posso reestruturar a minha relação nesses termos, né? Por exemplo, se eu tivesse que x r y, né, no caso original, agora eu vou ter um x r estrela y, certo? Só que essas classes aqui, elas só podem ser identificadas, elas são classes, então eu só posso fixar elas a partir de quantificações, e não de objetos, precisamente, né? Aqui eu tenho objetos mesmo. Se, somente se, existe um par, uma ênupla, que pertence ao X, e existe uma ênupla que pertence ao Y, aqui tem um estrela também, certo? E a relação vale nessa ênupla. Certo? E mais importante tem a ver com a igualdade,
como que funcionava a igualdade para esse caso, né? Certo? A igualdade aqui não era a identidade. Ela era algo do tipo para todo x1, x2, xn, para todo y1, yn, se x1, xn pertence à classe, ou seja, se ele é igual ao representante, né? Não, desculpa, não preciso disso tudo não, mas aqui eu preciso, aqui eu tenho que dizer que o x se relaciona com o y, né? Isso, mas o problema aqui é que eu não posso quantificar em cima dessas coisas, porque isso aqui não são objetos, né? Isso aqui podem ser classes. Podem ser classes, então não posso quantificar. Certo? Por isso que a gente tem que tirar o quociente no final, né? A gente tem que fazer o quociente no final. Então, o que esse teorema, o truque aqui mostra, é que você consegue ter esses representantes canônicos das relações de equivalência, né? E isso é geral para qualquer modelo de ZF. Qualquer modelo interpretado em um modelo de ZF não precisa usar a relação de equivalência. Você pode eliminar tomando representantes canônicos a partir do truque de Scott. Certo? Bom, o último teorema, eu vou desligar a câmera aqui para a gente falar um pouco. Acho que por hoje está. Certo? Vocês estão me vendo? Alguém pode falar comigo? Beleza. Bom, eu consegui fazer mais ou menos o que eu tinha em mente de fazer. Tinha um bônus, que era começar provando um teorema importante de autoria minha. Importante, digo, para os propósitos do curso, que eu, inclusive, estava conversando com o Caio aqui no início, que era de que todo modelo de ZF que interpreta a si mesmo, o modelo original consegue enxergar a cópia como uma cópia, né? Não é simplesmente uma cópia que eu não consigo ver ela como uma cópia, né? Então era isso que eu ia fazer para a gente começar a avançar um pouco mais. Alguém quer fazer algum comentário? Algum pedido? Vocês viram lá a página no meu site? Conseguiram se guiar? Tem alguma dúvida? Então, lá na página, se vocês entrarem na página, todo mundo recebeu? Alguém não recebeu o e-mail? Eu mandei um e-mail supostamente para todo mundo. Então, por favor, me digam se vocês não receberam. Lá tem um link para vocês entrar. Eu fiz uma subpágina na minha página pessoal com material do curso, link para o vídeo que eu já coloquei no YouTube e etc.
Beleza. Sim, alguém mais tem algum comentário? Tem gente digitando? Eu posso ter me confundido, né? Ah, deixa eu ver, na prova de identidade eu escrevi. Exatamente. O segundo pertencimento tem que ser pertencimento. O pertencimento, né? Não o E. Deixa eu ver aqui, eu tô voltando. Hum, não, tá certo aqui. Depois você vê com calma, você vai perceber. É o que acontece aqui no universo do pi, né? O pi de x é o universo onde você está usando o pertencimento. Mas eu não sei, talvez. Não sei. Será que eu estou olhando em algum lugar errado? Sim. Não é na injetividade, é no fim, né? No último momento aqui que eu vi, né? O fato de que x pertence a esse somente se π de x e de p de x, né? Não, é o pertencimento aqui, tá? Agora eu achei. É um se somente se, né? Onde tem um se somente se. Eu já consertei aqui, quando for pro site vai estar lá certinho. Beleza? Então tá, eu vou parar então a gravação.